Estamos aqui em mais um episódio do A Tua Mente para falar sobre um tema que tem tudo a ver com a tua mente, que é ansiedade. Hoje a convidada é mais do que especial, porque além de convidada, ela é minha amiga também há só 22 anos. Só, como ela diz, um pouco mais do que a nossa idade. A Fê, ela trabalha aqui com a gente na clínica já tem um bom tempo e eu vou pedir para ela se apresentar. Então, dona Fernanda Ferrari, por gentileza, seja muito bem-vinda em primeiro lugar e se apresente para mim, para o pessoal, conte quem é você. Bom, muito obrigada pelo convite. Esses momentos sempre dão aquela ansiedade para já começar bem o tema, entendeu? Nossa, gente, pelo amor de Deus, né? É, só uma correção, você falou um pouco mais que a nossa idade, um pouco mais a metade da nossa idade. Né? Um pouco mais eu falei o quê? Ao contrário? Um pouco mais da nossa idade. Quem dera, né? Seria bom, né? Pula essa parte. Enfim. E aí, me conta de você. Bom, então vamos lá. Sou formada em psicologia, me formei lá em 2005. Daí, na ocasião, eu fui trabalhar em recursos humanos, numa multinacional aqui de São Bernardo. Fiquei por 10 anos na área de recursos humanos. Aí, na ocasião, eu fiz pós-graduação na área também. Como eu sempre gostei muito de estudar, então tenho alguns interesses pessoais, acabei fazendo nutrição enquanto eu estava lá ainda. Depois, eu acabei migrando de área, vim para a área clínica com você, né? Comecei a trabalhar aqui no consultório, já tem 8 anos isso. Nossa Senhora, tudo Tempão, isso já? Passou rápido. Meu Deus, eu lembro como se fosse ontem. Pois é, já tem 8 anos isso. Aí depois me formei em nutrição, então hoje, embora eu não atue ainda com a nutrição, mas é óbvio, né, como eu tenho essa formação, esse conhecimento, eu acabo juntando muito nos atendimentos, principalmente se tem alguma demanda de distúrbio alimentar e coisas do gênero, né? Porque, na verdade, a gente é um conjunto de coisas, né? Então, a gente não é só o lado psicológico. Então, a gente tem o nosso lado físico, a saúde física. A gente tem o quanto influencia a gente comer bem, tomar água, fazer exercício, fazer, sei lá, meditação. Qualquer coisa que a gente pensa, o computadorzinho está aqui, né? Que eu sempre falo. É aqui na nossa mente. Então, tudo é uma qualidade de vida como um todo, né? Sim. E aí, comecei a trabalhar aqui, né? Então, há 8 anos e tal. E aí, também por uma demanda pessoal, mas que também me ajuda, né? Com demandas que eu recebo eventualmente. Fiz outra pós também em psicologia hospitalar, que lida mais com questões de luto, com doenças crônicas. Então, às vezes vem alguma queixa assim, uma demanda, embora não esteja relacionada a um hospital, mas é um caso clínico que a gente tem suas semelhanças na tratativa. Um monte de coisa, né? Com certeza. Por que você escolheu um monte de coisa, assim? Assim, várias áreas diferentes? Acho que uma coisa agrega na outra, né? Então, onde eu estava sentindo que tinha alguma defasagem, eu ia atrás, ou por algum interesse pessoal. Então, as coisas vão se complementando. E é engraçado, né? Conforme a gente vai estudando, mais a gente quer estudar, mais a gente quer aprender e mais a gente vê que tem relações diretas com um todo, né? Para a gente alimentar aqui nosso computadorzinho, a gente precisa de N variáveis, cursos e fazer terapia. Nossa, né? tudo isso e mais um pouco, né? Eu lembro que na época da faculdade eu não gostava nem um pouco de estudar. Eu não sei se você vai lembrar disso, porque eu me esforçava, na verdade, mas aí, depois de um tempo, eu aprendi a estudar e, assim, quando eu era menorzinha, eu falava assim, não vejo a hora de acabar a escola ou a faculdade, porque aí nunca mais eu vou poder estudar e tudo mais, eu não vou... E aí depois eu aprendi, na faculdade eu aprendi a gostar, mas demorou, acho que foi lá pro 3º ano, 4º ano da faculdade que eu aprendi a gostar de ler livro, por exemplo, e tal. É engraçado, né? O amadurecimento também, né? A gente entra tão jovem, eu entrei com 17 anos na faculdade, você também, né? Eu também, 17 anos. Aí depois disso vem um amadurecimento, vem a responsabilidade de um curso tão importante, de você entender a mente humana, o qual né? eu não tinha praticamente nenhuma maturidade para nada, tanto é que a minha família falava, nossa, mas você vai ser psicóloga, coitado dos seus pacientes, E né? hoje você é uma grande psicóloga que estuda muito, é um exemplo para muitos profissionais. Ah, obrigada, Fê. Tem que ser, não basta ser amiga, tem que, né? Tem que puxar o saco. verdade, né? Ou puxar o saco, né? Das duas uma. Não, é a verdade, é verdade.
Mas, assim, essa questão, né, da ansiedade, você vai fazer uma palestra, né, sobre ansiedade, depressão. A gente vai separar em 2 blocos. Um dia a gente vai falar sobre ansiedade, que é hoje, e depois a gente vai falar sobre depressão também, porque é bastante coisa. Mas me digam um pouquinho, o que é essa ansiedade? O que é a ansiedade? Bom, a gente classificaria, eu diria que em 2 partes. Tem uma ansiedade que é normal, que todo mundo tem, que inclusive ela pode ser boa, né? Por exemplo, ansiedade de realizar alguma coisa, de ir numa festa, de algum evento importante. Então, tem a parte boa e saudável. Então, ela move a gente para uma ação, ela protege a gente também, né? Por exemplo, aqui, me sinto ansiosa, é claro, tá me protegendo de uma exposição, tecnicamente. Mas é uma ansiedade que é saudável, é natural. Me traz a responsabilidade do que eu devo falar, o que eu não devo. Então, é uma ansiedade perfeitamente normal, compreensiva e esperada também, né? E tem a segunda parte, que é aí uma ansiedade que é considerada um transtorno. Assim, tem vários transtornos que advêm de ansiedade, né? Eu vou focar aqui na TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Perfeito. Mas tem outros, né? Então, tem o transtorno obsessivo-compulsivo, tem síndrome do pânico, enfim, entre outras, né? Mas para ficar uma coisa mais genérica, até por conta do tempo, a gente foca aqui na TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, isso, basicamente, a gente tem um excesso, né, de preocupação. A gente está sempre focada naquela preocupação, ou seja, sempre pensando ali no futuro. Então, isso não é bom, não é bom. Não é bom, com certeza. Não é bom. Às vezes a gente enrola a língua para falar uma coisa ou outra. Tô acostumada já. Sim, normal, acontece. Né? E aí não tem aquela que não é boa e tem aquela que de repente te ajuda a você caminhar, vamos dizer assim, de alguma forma. Você acha que tem? Porque eu acho que a ansiedade ela tem um lado positivo também, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa mega ansiosa, você me conhece, você sabe. Então, tem o lado bom porque eu estou sempre querendo resolver as coisas. Sim. Então, não é aquela pessoa que fica ali quieta, ela vai lá, levanta e quer fazer as coisas acontecerem, seja, às vezes cai um botão da minha camisa, eu não gosto de deixar aquilo, eu gosto de ir lá e já resolver, já levar na costureira, já resolver, tirar da frente aquilo, porque é uma coisa boa. Sim. É nesse sentido também que você está falando? Sim, também. Como eu falei, né? Vai para uma ação, leva a gente para uma ação. Então, isso no final das contas é bom, serve como essa proteção, então... Como eu mencionei, então, a ansiedade que eu sinto neste momento é para trazer informações que sejam úteis para quem está vendo, assistindo a gente. E que também que eu não vou falar uma besteira, que eu fale coisas de uma forma consciente, com responsabilidade. Então, a ansiedade vem nesse aspecto como algo muito positivo. Então, o problema vem, e é diagnosticado a TAG, né? Como eu mencionei, se tem um excesso disso, um excesso de preocupação, coisas que me atrapalham no meu dia a dia. Aí é considerado um transtorno. E quando a gente vê no consultório, eu percebo que o que mais acontece é isso, né? As pessoas que procuram a gente na clínica, eles procuram porque já estão numa ansiedade um pouco mais elevada. E quando que a gente consegue perceber que chegou num nível da ansiedade precisar de ajuda, que não é só essa ansiedade de dar esse friozinho na barriga, esse leve medo de que eu vou falar alguma coisa e será que vai dar certo, será que não? Porque também, né, só um complemento, eu não sei se faz sentido para você, a ansiedade, ela muitas vezes ela entra muito na questão da procrastinação e te impede de você fazer as coisas porque você tem medo, né? Esse medinho que você tá aqui, que ficou aqui no início, que já passou, porque é só os primeiros 5 minutos, dependendo de como for, ele evolui de uma certa forma que a pessoa se trava, ela não consegue fazer mais nada, né? Exatamente. É um bom ponto esse que acho que a gente tem que falar. Quando a gente se sente ansiosa, tem a ponto que a gente paralisa, a gente trava ou a gente luta, né? Nós aqui bravamente lutamos para continuar. Nós vamos contar depois para vocês o que aconteceu hoje nesse podcast. Exatamente. Meu Deus, vai lá. Os bastidores, né? Os bastidores. Talvez a gente mostre, porque olha, eu só faltei suar aqui hoje. É intimidade, né?
Então, até historicamente, se a gente for falar de ansiedade, né? Como que era lá, por exemplo, na época das cavernas, né? A gente era preparado para luta ou fuga. Então, a gente não tinha casinha bonitinha como tem hoje, com portinha, janelinha, tranca, né? Nada disso. Então, a gente era preparado para lutar ou fugir de acordo com os animais, por exemplo, que iam tentando invadir o nosso espaço, poderiam matar a gente. Então, tudo nasce daí, né? Essa necessidade de sobrevivência. Então, isso a gente carrega desde aquele momento para cá, né? Então, hoje a gente tem essa mesma situação. Ou a gente luta ou a gente foge. Sim. Ou a gente bloqueia, se paralisa, né? Então, começa a ser um transtorno se você começa a perceber que paralisa a sua vida, que você não está conseguindo ir além, que você não consegue ter a luta, na verdade. Então, você paralisa e fala, não vou fazer e tal. E, claro, tem alguns outros sintomas, né? Não é só o paralisar, porque vem alguns sintomas que fazem com que você paralisa. Então, a gente fala de sintomas psicológicos e também físicos, né? Então, algo muito normal, que eu tenho certeza que todo mundo já sentiu, né? Taquicardia, né? Taquicardia é um dos sintomas clássicos para ansiedade. Então, taquicardia, sudorese, né? Então, sua mão, né? Outras partes do corpo, né? Boca seca também. Boca seca também. Boca seca, por isso que temos... Por isso que você tá tomando água. A Fê não gosta quase de tomar água, mas ela aprendeu a gostar, né? Hoje em dia, eu aprendi a gostar de água não só por momentos de ansiedade, porque, né, aí vem da minha formação e do que eu aprendi, principalmente após a nutrição, né? Desses impactos, que é um tema para um próximo podcast, né? O impacto dessa alimentação como um todo na nossa vida. Enfim, então... Boca seca, exatamente. Então, tem vários sintomas físicos, além do psicológico. O psicológico é aquela sensação de branco, embaralhar os pensamentos, né? Pensamentos conturbados, um pensamento que só fica ali no futuro, né? É a legítima preocupação. Se você vê a palavra preocupação, né? É isso que significa. Você se preocupa de alguma coisa. Perfeito. Que está muito associada a ansiedade, preocupação e medo. É uma junção ali que não tem como desassociar. Então, neste momento, quando começam a ter uns sintomas físicos, são sintomas mais graves, e também junto com esse branco todo que dá na cabeça, né? Eu tava contando pra Fê, relembrando ela, né, que quando o SBT foi lá fazer a gravação não sei lá eu quantos anos atrás, deve ser uns 10 anos atrás, eu acho. Eu tava desesperada, gente, sério. Eles me perguntaram onde que eu me formei e eu não sabia falar onde que eu tinha me formado, porque eu vi um monte de câmera na minha frente e fiquei desesperada. Então... SBT ainda. Aí dá aquele friozão na barriga, né? E hoje também aconteceu uma coisa engraçada, porque assim, eu gravo o podcast aqui normal, de primeira, gravo lá, é gravado, né? Não é ao vivo, mas eu falo numa boa. E aí eu não sei que cargas d'água... que eu não sei o que aconteceu, que a gente gravou não sei quantas vezes, umas 7 vezes, 8. Por aí, viu? Nossa, a gente gravou um monte de vezes e começou a ficar nesse negócio de que será, talvez pela necessidade, talvez, não sei, de aprovação, de será que ela vai achar legal, será que não? Esse e se, o que os outros vão ficar pensando... atrapalha muito a vida da gente, né? Que é essa preocupação que você está falando. Com certeza. Essa intimidade, já diz o ditado, né? Intimidade é uma porcaria. Porque eu vejo que é muito isso. Se você tivesse com alguém desconhecido, você talvez se forçaria mais, talvez até ficasse mais ansiosa, naquela coisa de tem que dar certo e tal. Só que como é alguém mais conhecido, você passa a ficar mais... tudo bem se eu começar de novo, tá tudo certo, alguém que eu conheço. Então, a gente muda o comportamento também diante de fatos novos, ou diante de pessoas novas, né? Ou já conhecidas. Sim. Você vê como tudo... Aqui, ó. Tá tudo na nossa cabecinha. Se a gente não mandar nela, ela manda na gente. E a gente tá lascado. Sem dúvida. Muito bem. E o pessoal no consultório, como que funciona? Eles te procuram, você tem uma demanda maior no consultório, geralmente, ou não? Como que... Então, ansiedade é um caso sério. É um caso sério. Procura, né?
Na verdade, eu tenho duas principais demandas. Na verdade, tem três, eu diria, que são relacionamentos, de uma forma geral, relacionamentos amorosos, normalmente, é um grande problema. Mas, digamos, de transtorno, até mesmo, né, já diagnosticado ansiedade e depressão. Então, até pelo índice, né, ter aumentado tanto da depressão e da ansiedade, vou fazer uma palestra, né, sobre o assunto, por isso que veio à tona a gente gravar esse podcast, que eu achei bem interessante, por mais que a gente fale bastante sobre o tema, né, tem pessoas até que estão calejadas de ouvir sobre, mas qualquer coisa que a gente ouça diferente pode fazer mais sentido. Eu acho, claro. Dependendo certeza. de quem fala, como fala, Sim. ou um exercício aqui, outro ali, uma colocação diferente, a gente acaba aprendendo bastante, né? Então, hoje eu tenho muita demanda, assim, de ansiedade, tanto a ansiedade um pouco mais comum, digamos, né? Aquela que a gente falou inicialmente, que te protege, essa todos têm, não tem como a gente evitar, porque é um instinto, é natural da gente, mas tem muita gente que procura por conta desse excesso de ansiedade. E parte boa é que a gente tem várias técnicas, tanto na psicologia quanto também extra, né, que a gente pode fazer para ajudar a equilibrar, a enfrentar melhor essa ansiedade. Porque às vezes eu tenho pacientes que querem se livrar completamente da ansiedade. Não é possível. E também nem é bom, né? É saudável. Exatamente. Porque é um instinto nosso, não tem como. Porque tem a parte boa de proteção, né, como a gente falou no começo. Então, é impossível. Então, a gente tem técnicas que ajudam a gente a lidar melhor com a situação, né? Então, dentro da parte da psicologia, que eu posso explicar um pouquinho, mas fora da psicologia, tem também a orientação psiquiátrica, né? Então, eventualmente, tem casos que a gente precisa sim entrar com medicação. Tem muita gente que tem medo da medicação. E a gente tenta também desmistificar isso. Primeiro ponto, o psiquiatra em si. E segundo, a medicação, né? Então, acho que vou até entrar um pouquinho nisso. Pode falar. Porque o que acontece, né? No caso da psicologia, a gente está ali para orientar, para conversar. A gente usa técnicas de mudança de comportamento, de pensamento. Então, é algo que a gente tem encontros semanais, né? É algo diferente de um psiquiatra. Então, a formação já muda, né? A formação de psicologia é específica. Na psiquiatria, é um médico que se forma, né, em medicina e faz uma especialização em psiquiatria. Enfim, então, ele vai te prescrever medicação se ele avaliar o caso e achar que deve, né? Então, tem muita gente que acha, tem aquela coisa de, psicólogo, psiquiatra pra gente louca, né? Então, ainda tem. Infelizmente, ainda tem. Tá melhorando, né? Mas ainda tem essa questão. Ainda tem muito, infelizmente. A psicologia é relativamente nova, né? Se a gente parar pra pensar. E a psiquiatria em si, né? Ela precisa ser mais falada sobre, né? Porque, de fato, é como se a gente tivesse um problema de pele. Você tem que estar com uma mancha, alguma coisa, uma pinta, você vai num dermatologista. A mesma coisa, eu não estou bem psicologicamente, eu vou num psiquiatra. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? E eu mesma já tive que passar em psiquiatra e tá tudo bem, né? Tem momentos da nossa vida que a gente precisa. Claro que tem os casos em que são crônicos, que a gente precisa tomar remédio por mais tempo, né? Mas cada caso é único, né? Mas eu, por exemplo, já passei por isso, né? Tinha um momento em que eu precisei usar um medicamento, então passei com um psiquiatra e tudo certo, né? Sim. Então, isso que é importante a gente poder frisar sobre essas diferenças para a gente poder, de fato, procurar a quem de direito. Então, voltando a falar do tratamento específico para ansiedade, tem o medicamentoso. Outra coisa, as pessoas às vezes não querem usar o medicamento. Porque eu vou ficar viciada, porque eu vou ter que usar pro resto da vida. É o que eu sempre falo, é melhor ter uma medicação que vai te ajudar a ter qualidade de vida do que você não ter opções e ter que se habituar o tempo todo se sentindo ansioso. Sim, com certeza. Então, eu penso a mesma coisa. É uma escolha que você vai fazer. Exato, são escolhas. E recentemente teve um paciente que ele veio para cá e ele já tinha feito o uso da fluoxetina, ele parou e aí depois ele voltou. Quer dizer, ele estava muito depressivo e ele não conseguia reagir. E aí eu peguei e falei assim, você já entendeu, que você percebe que de repente é só um momento da tua vida para te dar uma forcinha, para você ter um up. E aí depois, através da terapia, através de uma série de coisas, você pode voltar
Porque é o que a gente fala, né? Eu acho que você deve concordar com isso também. O medicamento, ele não vai tratar, mas ele vai te tirar, vai te ajudar ali, é como se fosse uma muleta a caminhar, e aí depois disso você consegue, através da terapia, através de outras coisas, a reagir. Sim. Que às vezes você, vamos supor, tá numa depressão tão profunda que você não consegue sair né, da cama, e é necessário. Eu já atendi uma senhora uma vez na casa dela, que ela o cabelo dela tava mofado na cama. Nossa. Ficava só no escuro, ela não saía de casa 2 anos. Nossa. Na época que eu trabalhava na Vox ainda, que a gente trabalhava lá, o Ortiz me pediu, na época, para ir até lá atender na casa dela. Então, assim, é uma situação que às vezes o medicamento, ele te dá um up para você sair ali do lugar e você conseguir fazer o que tem que ser feito, né? Até porque tem alguma desregulação química cerebral que precisa do remédio. Porque... Dessa química que tá faltando pra... Exato. É igual a Exatamente. insulina, né? Eu sempre falo, dou o exemplo da insulina. A pessoa, ela precisa da insulina no corpo dela, quem é diabético, e aí a pessoa, ela não vai querer tomar o remédio por conta disso, não tem nada a ver, né? Exatamente. Então, essa parte medicamentosa é extremamente importante, porque a psicoterapia é fundamental. Normalmente se juntam os dois profissionais, né? O psicólogo e o psiquiatra, para poderem atuar. E, além disso, também tem as alternativas. Os métodos alternativos, Isso, né? Exatamente. Então, tem, por exemplo, a hipnose, né? Que é um grande exemplo que a gente pode também, é uma técnica super importante que a gente pode usar, mas tem outras também, cromoterapia, aromaterapia, acupuntura. Então, tudo isso pode te ajudar bastante a sanar, né? A eliminar os sintomas ou amenizar esses sintomas. Então, cada caso é único, né? Então, depende também da resistência de cada paciente, né? O que é bacana é quando o paciente realmente confia no profissional, então ele se entrega ali pro tratamento, segue o que a gente vai conversando, né? Porque eu tenho alguns pacientes que às vezes a gente fala sobre o que a gente pode fazer, traça um plano, traça uma meta, mas que por algum motivo não consegue de fato concretizar. Então é mais um dado que a gente trabalha na psicoterapia, né? Por que não está conseguindo colocar em prática aquilo que a gente combinou, aquilo que é importante. Às vezes a pessoa tem um ganho secundário, por exemplo. Né? Às vezes a pessoa está tendo muita atenção da família, por exemplo, estando naquela situação. Então, isso a gente chama de ganho secundário. E faz com que a pessoa fique... eu vou ficar assim mesmo porque eu estou tendo tô sendo paparicado pela família, pela esposa, pelo marido. E aí acaba... Estão me dando atenção, né? Exatamente. Então, você vê como são coisas que às vezes a gente tem que lidar. Aí entra muito bem a psicologia do entendimento da sua história. E aí, se você tem, por exemplo, uma situação de abandono na infância, faz muito sentido eu ter este ganho secundário. Um exemplo, né? Então, se eu não entendo o histórico dessa pessoa, talvez eu até ignore esse ganho secundário, que, né, para essa pessoa, nesse exemplo, faz total diferença. A gente tem que trabalhar qual é esse ganho secundário para você não querer fazer esse tratamento. Então, você percebe que na psicologia a gente consegue entrar muito mais nesses detalhes, né? Então, o psiquiatra ele age ali com questões dos sintomas mais ali latentes, vamos dizer assim, e a psicologia entra com todo um tratamento ali de escavucar lá, né? Realmente toda a história da pessoa. De ver o que está acontecendo. A gente limpa a casa, abre a casa, né? Vê que, nossa, tem um monte de sujeira aqui, vamos limpar isso aqui. Aí o paciente fica, não, então, mas veja bem. Esse aqui eu quero guardar, né? Esse aqui eu vou guardar. Não vai dar embora, não. Essa mágoa aqui eu vou guardar aqui, bem quietinha. Aí é um trabalho que a gente fala, não, vamos desapegar dessa mágoa. Exatamente, é bem isso. E como que você trabalha no consultório quando vem a demanda de ansiedade? Bom, então primeiro a gente vê se é uma ansiedade considerada comum ou se é considerado um transtorno, né? Eu sempre gosto de encaminhar para um psiquiatra para ver se tem realmente um diagnóstico fechado, se a pessoa vem e me procura primeiro, né? Porque tem casos que a pessoa já vem com diagnóstico de ansiedade, né, da TAG, e tem pessoas que estão vindo pela primeira vez procurar uma ajuda psicológica, né? Não sabe nem por onde começar. Então, depende da situação. Se a pessoa já tem um diagnóstico, beleza, então ela já provavelmente já toma uma medicação. Se não toma, o porquê não toma, né?
Então, se ela toma, beleza, a gente faz uma mudança. Eu gosto de reorganizar a vida da pessoa. Então, eu falo muito sobre organização, planejamento da vida da pessoa. Isso é importante para até evitar mais ansiedade. Sim. Se a minha rotina ela é muito bagunçada, eu nunca sei o que eu vou fazer, tende a gerar mais ansiedade. Uhum. Se você tem mais um planejamento, tem uma rotina, se você dorme e acorda mais ou menos sempre no mesmo horário, almoça, janta sempre mais ou menos no mesmo horário, enfim, trabalha... Isso tudo te ajuda, né? Uhum. Então, eu sempre falo também, trabalhe com listas, né? Então, eu tenho listas de tarefas, né? O que eu preciso fazer. Então, a pessoa vai lá, faz a sua listinha, né? Uhum. Faz a lista de... Porque a gente sempre tem coisa para fazer. Consertar uma coisa aqui, consertar ali, comprar não sei o quê. Então, tem uma listinha. Eu não vivo sem essa listinha. Pois é. Não, eu não consigo Ninguém viver. Deveria viver. Eu não vivo. Tem uma muito top no... Como é que chama? No celular, que é o To-Do List. Da Microsoft. Uhum. Eu adoro aquilo ali. Porque Sim. aí ele tem o que é urgente, o que é importante, o que é pro seu dia, você monta seu dia, aí você vai clicando no check e ele faz um barulhinho assim, que dá uma sensação tão boa assim. E isso ajuda pra caramba, né? Isso é interessante que você falou, né? O barulhinho, o check, né? O riscar. Que seja lá como for, riscar a tarefa, check, apagar. Né? Você vê que é até interessante o que você fez agora. Isso aqui é de respiração, né? Que a gente vai também falar. Já vai falar sobre isso, porque isso entra nas técnicas que eu passo para os pacientes, né? Porque quando a gente fala de ansiedade, a gente fala automaticamente de respiração. Uhum. Respiração é a primeira coisa que a gente tem que controlar quando se está ansioso, né? Uhum. Então, eu vou entrar nisso, mas só um dado curioso. No mundo, o Brasil é onde mais tem casos de algum tipo de transtorno de ansiedade. Nossa. Então, por isso que esse tema, embora não é à toa que é muito falado, porque é extremamente relevante. E só no Brasil, quase 10% das pessoas têm algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, é algo muito importante, muito relevante que a gente precisa trazer à tona. Então, falando sobre a questão do tratamento, posso falar já? Pode, manda ver. Tá em casa. Então, tô em casa, né? Então, eu vou passar técnicas que eu passo para os pacientes, né? Que eu acho que é importante. Uhum. Pacientes meus que estão assistindo já sabem como funciona. Eu espero que sim. Uhum. Então, sobre a respiração diafragmática, né? Essa respiração é super importante, como eu falo, né? Quando a gente fala de psicologia, de ansiedade na psicologia, é a respiração, que controla muita coisa dentro da gente, né? Porque você pode perceber, você fica ansiosa, a primeira reação que você tem normalmente é o quê? Respiração ofegante, né? Então, você puxa o ar, não vem, aquela coisa toda. Então, por isso que a gente foca bastante nisso. Então, respiração diafragmática, basicamente, é o diafragma, né? Que é a respiração através dele, que se concentra na região do abdômen. Uhum. Mais ou menos aqui entre o umbigo e o externo, né? Sim. Então, a gente, para poder fazer com que os pacientes treinem, eu até falo, né? Coloca a mão no peito, mão aqui no diafragma, nessa região que eu mencionei, né? E treina. Porque, normalmente, a gente respira como? Curto, né? Curtinho. A gente, exagerando o movimento, é isso aqui, né? Uhum. É o ombro e o peito que se locomove. Só que a gente tem que jogar aqui para o abdômen, porque aqui tem uma capacidade muito maior de oxigenação. Então, essa respiração curtinha é até a nossa própria ansiedade de respirar rápido. Sim. Olha que coisa louca. Até a respiração rápida a gente acaba aprendendo. Então, a gente faz isso aqui. Se você vê um bebê respirando... Ele respira perfeitamente. Você vê a barriguinha dele lá dilatando. Ah, que bonitinho. E a gente nasce respirando certo. Sim. E aprende a respirar errado. Exato. A gente quer encurtar a respiração para já ganhar tempo. Impressionante. Que absurdo. Pois é. Então, o primeiro passo da respiração diafragmática é você identificar como é que é essa respiração. Mãozinha aqui no peito, mão aqui na região. E observa, sente ela subindo e descendo. Isso. Né? Porque no começo, principalmente, as pessoas têm dificuldade de identificar essa respiração. Então, você vai sentir a sua barriga, na verdade, se dilatar e não... isso aqui, né? Então, o primeiro passo é você treinar, sentir como é que esse ar entra e sai do seu organismo, né? Então, fazendo pelo diafragma, né? Fazendo essa respiração que tem maior capacidade de oxigenação,
por este motivo, faz com que você se acalme. Você manda mensagem para o seu cérebro de que, ó, tá tudo bem aqui, o corpo tá tranquilo. Então, se você tá com taquicardia, por exemplo, o seu cérebro já vai mandar uma mensagem pro coração. Tipo, ó, tá tudo bem, pode desacelerar, não precisa bombear tanto assim, porque tá tudo bem. Então, é um exercício extremamente potente, que falando assim, parece que não vai te ajudar em nada. Eu acho que super vale a pena. Inclusive, no podcast com a Maricel, que ela é lá do The Rose, você chegou a assistir esse? Assisti. Que a gente falou sobre yoga, eu acho muito legal, porque ela também fala dessa questão da respiração, e pra mim, eu percebo que quando eu tô muito agitada, né, coisa que quase não acontece, Quase nunca. quase nunca, eu respiro. E se a gente fizer esse simples exercício de respirar assim umas 10 vezes desse jeito, muita coisa já vai melhorar, né? Sem dúvida. Só então, isso quem já faz, é suficiente. com certeza, quem faz yoga, meditação, tende a conhecer mais essa respiração, né? E é o que eu falo também, você pode usar de uma forma preventiva, que eu chamo, ou realmente para uma emergência. Então, depois que você consegue identificar a barriga se distender, né, ela que se movimenta, né, promovendo essa maior oxigenação, depois disso, você faz sequência de respirações como essa. Pode fechar o olhinho ali, faz a respiração. Então, o que eu sugiro para quem já se sente um pouco mais ansioso, quer se acalmar um pouco, né, faz essa sequência de respirações cerca de 10 vezes de manhã, 10 vezes à tarde, 10 à noite. Não vai ocupar muito tempo, é super eficaz e você está ensinando para o seu organismo como é que se faz, né? E uma coisa importante para acrescentar na respiração, né? Quando você puxa esse ar e sente aqui na região do abdômen, você pode colocar a contagem dos segundos, né? Então, você puxa o ar em 4 segundos, prende a respiração em 2 segundos e solta em 6. 4, 2, 6, né? Então, porque você tem 2 segundinhos a mais na liberação desse ar, né? Para justamente limpar realmente todo o gás carbônico, realmente ele vai ser eliminado. Então, faz essa sequência umas 10 vezes aí, de manhã, à tarde e à noite, para você ir se sentindo melhor. E você pode usar não só dessa forma preventiva, mas também quando você estiver numa crise. Sei lá, você está num momento de ansiedade, antes de começar podcast, por exemplo, né? Você faz o exercício de respiração e você quase que automaticamente você sente o seu coração já desacelerar. É muito instantâneo. Então, essa é uma das técnicas que eu mais... Quer dizer, eu passo para todos que descrevem a ansiedade. Essa não pode faltar, porque está muito ligado uma coisa na outra, né? Eu vejo pessoas fazendo isso, mas na parte preventiva, né? Não na parte preventiva, minto, na parte da crise. E eu acho, uma coisa que você me falou aqui, que eu achei bacana, é usar na parte preventiva. Sim. Porque a gente se acostuma a respirar curto. Sim. Então, se você fizer 3 vezes por dia isso, você vai aprender, você vai reaprender, vamos dizer assim, e você vai... se condicionar a respirar de uma forma muito mais saudável. Sim. Porque respirar curto não é saudável. Então, acho interessante todo mundo, mesmo que não tenha ansiedade, preste atenção na sua respiração, porque muito provavelmente com essa loucura que a gente vive no dia a dia, a gente, quando se pega, quando se observa, tá ali respirando de uma forma que não é adequada, né? Sem dúvida. Então, acho que essa é uma bem importante. Outro ponto que a gente pode tocar e entra em uma outra técnica, que é a tensão muscular. É um sintoma clássico, né, da ansiedade, principalmente quando é um transtorno, quando é ataque, né? A gente sente o quê? Musculatura... Um tijolo aqui, ó. Exato. Principalmente no ombro, costas, né? Então, a gente sente essa pressão. Então, vamos pensar. A gente tem cerca de 650 músculos no nosso corpo. Quando a gente se sente ansioso, a gente naturalmente tensiona a musculatura. Então, você imagina todos os nossos músculos tensionando, né? Então, inclusive, tem uma técnica que eu gosto de passar. Eu até... eu acho engraçado porque eu fiz um áudio com a minha linda voz. Eu fiz um áudio com essa técnica. Eu gravei para os pacientes. Então, quando a pessoa se queixa de uma ansiedade, ou até mesmo para poder dormir melhor, ela combate insônia. Porque a ansiedade também, um dos sintomas, insônia, sim, né? Problemas eu ia com falar sono. disso, eu ia falar, a pessoa que não dorme, que tem insônia, a cabeça não tá
parando, né? Exato, Tá tá ali ali. fritando, pensando num monte de coisa. Exatamente. Então, pensando nisso, essa técnica também ajuda, não só na tensão muscular naturalmente causada pela ansiedade, mas também para o dormir, né? Ou seja, você relaxa corpo e mente, que é o que você precisa, porque na ansiedade você fica num estado de tensão emocional e também física. Então, essa técnica é uma técnica de relaxamento é um médico, na verdade, o Jacob, é uma técnica desta pessoa, é um médico lá do começo da do século XX, né, que ele criou essa técnica. Então, assim, não vai dar para passar toda essa técnica agora, mas só pincelando um pouquinho, basicamente é contração e relaxamento da musculatura. Então, é uma técnica que você trabalha o corpo todo, até músculos da face, você relaxa, né? E eu acho uma técnica bem bacana, que você faz basicamente, no resumo, sentado ou de preferência deitado, né? E você vai passando por cada parte do seu corpo, né? Cada musculatura, você faz exercício de contração e relaxamento. Quando eu explico para os pacientes, eu comparo a um espreguiçar. Sabe quando a gente espreguiça assim, a gente dá aquela esticada, né? Aquela coisa, a gente está contraindo musculatura. E aí, depois que a gente espreguiça, a gente faz o quê? Relaxa. A gente solta. Então, esse é o relaxamento da musculatura. Contrai, aperta tudo que você tem direito. E depois solta. E solta. Claro, se você não tiver uma lesão naquele grupo muscular, né? Mas, de uma forma geral, se não te incomodar, você faz essa contração de toda a musculatura do corpo dividido por partes e aí depois você relaxa. Então, pode ver, você se espreguiça. Depois que você acaba de se espreguiçar, como você sente? Nossa, relaxadíssimo. Exatamente. Até essa parte, né, de você, essa parte aqui que te gera mais tensão, que você faz assim, segura um tempo, depois você solta. Sim. Isso relaxa muito. Exato. Vai soltando, eu acho, né? Eu falo isso também, né? Quando eu passo essa técnica, tem essa completa, que você faz músculos da face, ombro, braços, abdômen, perna, pé, mão, tudo. Mas se você quiser uma forma express, digamos assim, né? Sendo eu, né? Vamos já bem aqui, né? Aquela coisa, tô com pressa, preciso relaxar logo, né? Parece que queima, depois você solta. Exato. Ai, é muito bom. Exato. Então, você pode ver, você se percebe, aí é importante também o autoconhecimento, né? Então, onde eu descarrego mais a minha atenção? Normalmente ombro, costas, né? Enfim, cervical. Então, você pode fazer focalizado nesses grupos musculares, né? E é legal porque você faz, né, esse exercício, você faz uma sequência de 5, por exemplo, né, de contração, relaxa, e aí quando você termina, você sente aquela coisa gostosinha, assim, sabe? Então, no resumo, essa é a técnica. Então, eu gravei um áudio que eu mando para os pacientes. Dá um pouquinho de vergonha? Dá um pouquinho de vergonha. Mas a gente Vergonha do quê? O que tem de errado? A voz, né? Fernanda, vai tomar banho. Pelo amor de Deus. Não tem nada de errado. Mas é efetivo. Muito obrigada. Não tem Mas nada ele é efetivo, porque, de fato, os pacientes relatam se sentir, de fato, bem. E aí é o que eu falo, né? Depois que você fizer esse exercício, já aproveita para fazer uma naninha, entendeu? Vai dormir. Vai, Nani. Vai, naninha. Faz naninha. Vai dormir. Vai dormir, que te ajuda já a relaxar mentalmente também. Sim. E assim, você falou dos membros, né? Vai separando por membros. Então, por exemplo, na cervical, ou nos pés, ou no músculo, ou na musculatura facial, como que faria isso? Que mal pergunte. Como então, é que você... No exercício, né, eu vou fazendo a sequência. Né? Então, você começa relaxando a musculatura. Então, eu não vou fazer careta aqui. Vai. Não vou fazer. Vai. Eu perguntei de verdade, brincadeira. Perguntou de propósito. Vai. Não. Eu vou fazer com o braço. Então vai, faz Então, por exemplo, o braço... Aqui, pega a câmera. Pega. Então, por exemplo, você faz toda essa tensão aqui, ó. O rosto era o mais legal de todos, gente, que ela ia fazer, né? Eu já sei como é que faz. Vocês imaginam como que é esse do rosto? Tipo isso, mais ou menos isso. Mas basicamente você vai tensionar aqui, pra cima do microfone. Isso. Você tensiona aqui, ó. Estica. Estica. E solta. Só que aqui eu não vou soltar, que senão eu vou bater no microfone. Tá. Mas você solta. Por isso que é legal fazer na cama, por exemplo, num sofá, que aí você solta musculatura de fato, você relaxa.
Tá. Aí você faz uma sequência de 5. Vou fazer. Mas aí tem toda uma sequência, né? Tá. A técnica completa. Depois te mando o meu áudio. Manda o áudio. Quem quiser, também a gente manda, né? Exatamente, com certeza, porque ajuda bastante. Tem bons. A gente pode fazer um dia uma gravação disso daí. Sim. Também, no dia que você vier falar sobre depressão, a gente faz um trechinho separado, só com áudio. Sim. Já com esse microfone aqui, ó, que eu tô longe, porque ele tá com... Como é que fala? Ele tá revoltado, né? Ele tá estranho. E aí, você faz um microfone legal assim, e aí você manda pro pessoal. Boa. Né? É legal, o pessoal consegue assistir fazendo. Conforme eu vou fazendo a técnica, a pessoa vai tendo vai fazendo a sequência, vai acompanhando, né? Enfim, então, essa é uma técnica bem legal. E por que a pessoa também relaxa mentalmente? Ela está concentrada em alguma coisa. Porque quando a gente fala em técnicas de relaxamento, a gente fala vou focar no presente. Sim, que é muito importante. Eu vou quebrar, nem que seja um pouco, essa sequência de pensamentos futuros. Então, eu vou me focar no presente. Essa é a ideia. Então, mesmo que me exija pequenos raciocínios, mas eu vou fazer coisas que me tragam para o presente. Então, essa é uma técnica que eu estou focada ali no meu corpo. E aí você pode entrar com a respiração também junto. Sim. De preferência diafragmática, né? Essa diafragmática eu achava muito legal, porque conforme você vai evoluindo, depois você pode também ir mudando a sua respiração. Sim. Você vai aumentando, né, os números aí de 4 para 8, depois 4. Sim, a sequência. Vai mudando. Os segundos, porque a gente aprende isso na yoga e a yoga me ajudou pra caramba. Sim. Muito mesmo. Eu recomendo bastante como técnicas complementares, né, além da psicoterapia que ajuda no autoconhecimento, que isso também é importante. O que me causa ansiedade, o que não causa, como eu me sinto melhor. Se eu ouço uma música, eu me sinto bem. Se eu assisto uma série, eu me sinto bem. Ou isso aqui me dá gatilho. Enfim, então por isso que é importante o autoconhecimento, que a gente tem através da psicoterapia, né? Então, e tem todas essas técnicas, mas de forma complementar, yoga, meditação... Ajuda muito, bastante. Né? Tem uma outra técnica também que chama grounding, que você, basicamente, é uma outra técnica que você foca no presente. Então, se eu estou muito ansiosa, ou seja, pensamento de preocupação, né, de preocupação, então eu vou pensar em 5 coisas, por exemplo, que eu posso ver nesse momento. Então, eu vejo o microfone, vejo um fone, vejo você, né? A câmera. Muitas câmeras. Muitas câmeras. Então, isso não dá muito... Isso não é bonitinho, hein? Isso não é legal. Exato. 5 coisas que eu posso ver, 4 coisas que eu posso tocar. Então, mesa, o copo, coisas que eu consigo tocar. 3 coisas que eu posso ouvir. Então, sei lá, um barulho de um carro, ouço a sua voz, ouço, sei lá, raspando aqui, enfim. Sentir o cheiro. Você não vai ouvir só eles. Só eles. Desculpa. Já atrapalhei o povo aí. Não, sem problema. Então, 2 coisas que eu posso sentir o cheiro, uma coisa que eu posso sentir o gosto. Tudo ao mesmo tempo. Eu vou aos poucos pensando sobre 5 coisas. 5 de cada vez. 5. Pensou nessas 5, depois vai para a próxima. Na verdade, eu vou diminuindo a quantidade até, né? 5 coisas que eu consigo ver, 4 coisas que eu consigo tocar, 3 coisas que eu consigo ouvir, 2 que eu sinto o cheiro, 1 que eu sinto o gosto. Mas assim, é o que eu falo, às vezes a pessoa precisa adaptar a técnica existente para a realidade. Concordo. Uma coisa que eu falo também, por exemplo, aí é derivado da ansiedade também, a síndrome do pânico, né? A pessoa entra num grau máximo de ansiedade, então ela precisa de algo muito imediato para quebrar essa preocupação, esse pensamento futuro. Então eu dou um exemplo, se a pessoa está na rua, ela conta, por exemplo, quantos andares tem um prédio. Conta quantos carros pretos passam na rua. Tem tudo isso, é verdade. E assim por diante. Então, são técnicas que a gente vai passando para os pacientes, né? E vendo o que funciona e o que não funciona. Então, qual que ele se adequa melhor ou não. Exato. Então, tentativa e erro. Exatamente. Então, tem todas essas técnicas, né, que a gente pode usar para poder ajudar a lidar melhor com a ansiedade. Nunca é exterminar. A bonitinha fica lá, mas a gente consegue ter um bom equilíbrio, um cuidado, um saber tratar. É como se tivesse um morador lá que a gente não gosta muito, mas a gente tem que conviver. É mais ou menos isso que... Não, vamos cuidar bem, vamos sentar para conversar. Dá uma segurada aí, fica quietinho. Exato. Aí um pouquinho. Exatamente. Manter
a amizade. Exatamente. Aí a gente aprende a lidar melhor com ela. Então, por isso que é tão fundamental a psicoterapia nesse momento, né? Que ela vai te dar toda essa bagagem para você poder, de fato, lidar com a ansiedade da melhor forma possível. Né? Que legal, muito bom. Sim. E o que mais de técnica? Tem alguma outra técnica que você acha legal compartilhar com o pessoal que você lembre? Olha, as principais são essas voltadas para respiração e distração da mente. Mas, como eu falei, essas adicionais, essas complementares são muito importantes, né? Então, como eu falei, bom, você gosta de aromaterapia, por exemplo, faz sentido para você. Então, por que não? Ótima opção. Então, tem pessoas gosta de yoga? Sim. Vai lá pro yoga, né? Cada um Sim. o ser humano, ele, obviamente, ele é peculiar, né? Ele é único. Então, cada um vai se identificar com uma coisa. Tem gente que já chega, como você falou aqui, não quero tomar remédio. Não vou tomar remédio, eu não sou louca com aquele discurso. Aí eu falo assim, bom, o que eu vou oferecer então para essa pessoa? Tenho que oferecer alguma coisa, né? Aí nessa hora a gente de fato expõe para o paciente quais são as opções e ele também vai poder escolher, né? Ele é dono da vida dele. Então, se ele não quer a medicação, e claro, o que a gente puder evitar que a pessoa use uma medicação, ótimo, melhor. Então, por isso que eu falo, né? Bom, vamos então entrar com várias outras técnicas para a gente poder ver como funciona no seu organismo, como fica para você. Dependendo do resultado, a gente parte ou não para um psiquiatra, porque dependendo da situação, realmente a gente fica de mãos atadas. Tem que ter a medicação. Não, e dependendo de como for, não tem muito o que fazer. Aí você vai falar para a pessoa, olha, é igual aquela questão da insulina, né? Do medicamento. Se você não fizer isso, você vai ter uma consequência muito complicada, né? Sim. Eu não vou participar disso, talvez, né? E também na própria psicoterapia, a técnica que a gente usa na nossa abordagem, eu te conhecendo, você como paciente, eu te conhecendo e você me trazendo relatos de como você lida com a situação, como você sente, como você pensa, como você se percebe nas situações, você consegue prever algumas coisas. Então, o que dá gatilho, o que não dá, o que eu posso fazer. E aí é muito particular. Né? Então, por isso que tem outras técnicas, mas é muito específico para cada paciente. Como eu falei, às vezes a pessoa gosta de ouvir música, às vezes a pessoa gosta de sair para caminhar. Exercício é muito bom, é uma excelente válvula de escape. Ter válvulas de escape é muito importante. Então, exercício, bom, o paciente meu, acho que não aguenta mais ouvir falar de exercício físico, né? Mas tanto é que eu muito falo. importante, com certeza. Porque não só pro lado físico, mas o mental também, o psicológico. Saúde mental, assim, nada melhor do que um bom exercício. Porque tem a questão hormonal, tem a distração da mente, tem o se socializar, tem uma série de coisas que, quando a gente faz qualquer tipo de exercício, a gente tem essa possibilidade. Sim. Então... Parece que o corpo, ele agradece, né? Você faz o exercício, ele faz assim, obrigada. Sim. Ele se sente bem, a gente sente feliz, né? E ele fala através dos hormônios, né? Liberação dos hormônios responsáveis pela felicidade, que faz com que você, de fato, se sinta bem, disposto, agradecido, como você bem disse. Então... Eu acho muito bonitinho quando ele faz isso. Quando eu faço exercício, assim, tipo... Missão cumprida, fez certinho, é isso aí. Ele se sente feliz, porque a gente, coitado, fica parado. Eu pelo menos, fico sentado o dia inteiro, coitado. Sim. Ele quer se movimentar, né? A gente tem que fazer as coisas. Principalmente dependendo da profissão, né? A gente fica bastante tempo sentado ali, ouvindo as coisas e tal. O corpo fica muito estagnado, então a gente precisa ter essas válvulas de escape, mexer com o corpo. E de fato, né? Bom, comprovações científicas, né? Não sou eu que estou falando, mas de fato precisa. Tem uma coisa, Fê, que as pessoas chegam aqui no consultório e elas falam assim para mim: eu não consigo parar a minha cabeça, eu não consigo parar a minha mente de ficar pensando. Eu sei que tá errado pensar nisso, mas eu não consigo parar. Isso, obviamente, entra dentro da ansiedade. O que você diria para uma pessoa dessa? Claro que depende do caso, né? Mas conhecendo melhor o paciente, né? Sabendo de como é a rotina dessa pessoa, se ela tem ou não essas válvulas de escape, como é que é o dia a dia dela, se ela faz exercício, como é que é a alimentação dessa pessoa. Toma sol, porque até isso interfere, né? Sim. Toma sol, toma água. Como é que é o dia a dia dela, como é que é o trabalho dela, como é que é o estudo. Então, o que ela faz
nos momentos da vida dela, na rotina dela, para a gente poder chegar num ponto de falar, ó, isso aqui está sendo talvez um problema, né? Tipo um gatilho, assim, alguma coisa que... Exato. E aí, com base nesse aprofundamento da vida da pessoa, a gente consegue fazer um mapeamento. Então, para poder até conseguir lidar melhor com esses pensamentos, conseguir organizar esses pensamentos. Então, dependendo do que ela tem em mente, anota, escreve. Escrever é um excelente exercício também. Quando você escreve, às vezes você não tem oportunidade de falar com alguém ou naquele momento, né? Sim. Então, você escreve. Eu sempre recomendo também ter um diário. Nesse diário você pode escrever. Lembra, né, quando a gente era menininha, que tinha um diarinho com cadeado? Com cadeadinho. Que a gente tinha a doce ilusão que ninguém abria. Não, imagina, a mãe só fazia isso aqui e já abria. Enfim, não é bem este não diário. é esse diarinho. Mas pode ser também, nada contra. Mas que você escreva, e é o que eu falo, não precisa ser necessariamente um diário, você pode fazer a cada 2, 3 dias e tal, mas ter um certo hábito de escrever sobre sua vida, de escrever o que aconteceu, de escrever, porque nisso, quando você relê, você tem a oportunidade Quando você relê, você tragédia. tem vontade de falar assim, não pode ser. Não, tem coisas que você vai reler e não vai ser muito bom, mas outras que vão. Não, mas eu não sei, eu percebo que às vezes você tá com uns pensamentos tão sem sentido, mas que pra você naquele momento faz tanto sentido, dói e etc. Mas aí você escreveu, você colocou ele ali. Depois de uns 2, 3 dias, uma semana, 15 dias que seja, você vai ler, você fala, nossa, mas... Excelente. Não era bem assim, né? Não era bem assim. Não era bem isso que eu estava pensando, então eu estava pensando isso, mas por quê? Nossa, ou seja, que drama. Às vezes até eu me questiono, falo que dramática. Perde o sentido, porque o que eu sinto hoje é diferente do de amanhã. Né? Então, a ansiedade que eu estava agora, por exemplo, antes de entrar aqui, já passou. Já é uma outra história. Já tá tudo bem. Eu saindo daqui vai estar. Se vocês virem os bastidores. Coloca aí. Ai, gente, não. Eu acho que vai dar mó trabalhão editar isso, mas assim, eu acho que valeria a pena, tá engraçado. Tem uma hora que a gente começa até a respirar assim. A gente cantou, dançou, fez um monte de coisa, né? É engraçado essa da respiração de novo. A gente sempre tem um momento de falar pro outro, né? Calma, respira. E é isso, calma, respira. Né? É bem isso. Calma, respira. É o de fato, respirar. Respira. Porque você não consegue nem ver a solução, né? Quando você não tá respirando. Exato. Obviamente. É bem assim. E uma outra coisa interessante da ansiedade é que, na maioria dos casos, o que eu crio na minha mente é muito maior do que a realidade. Então, por exemplo... Vou usar exemplo daqui, não tem como. Tava aqui, ai meu Deus, vou falar certo, vou falar errado, vou falar besteira. Vou ficar com esse computador aqui do meu lado pra me sentir... Acabei nem olhando pra... É lógico que não ia olhar. Ninguém me ouve. Todo mundo que vem com essas colas, eu falo, gente, vocês não vão olhar isso. Por que Pior vocês... que não mesmo. Mas não adianta, eles não acreditam em mim. Pois é. Enfim, então a gente tem esse hábito da ansiedade, que é de colocar uma catástrofe na nossa vida, que tudo vai dar errado, mas que, na verdade, né, a realidade é muito diferente. Flui a conversa. Bom, eu trabalho com isso todos os dias. Nem é tão ruim assim, né? Exatamente. Então, quando a gente passa na nossa cabeça, é muito pior do que quando realmente acontece. Então, agora estou me sentindo bem mais tranquilo. E, assim, é o exemplo daqui que é mais recente, né? Mas em qualquer outra situação, vou conhecer alguém importante, ou vou num evento importante, vou fazer uma palestra, vou isso, vou aquilo, a gente catastrofiza tudo, a gente deixa numa situação horrível. Mas, no final das contas, tudo vai bem, tudo tranquilo. Então, isso é importante. Pensar nisso. Não, é coisa da minha cabeça. Né? Troca. Eu sempre falo assim, troca uma ideia com você. Você com você mesmo, sabe? Eu tenho até um martelo aqui. Um martelo? Isso aqui já deu pano pra Amanda. Posso imaginar. Porque quando eu voltei da Holanda, Caio, eu falei, Caio, eu quero fazer um podcast pra gente pegar e falar assim, manda aqui na tua cabeça, que quem manda aqui na tua cabeça é você. Isso. Tipo, pra pegar no tranco, né? Isso. E aí ele me deu um martelo dele lá, super bonito e tal, e aí eu peguei todos os presentes que eu ganhei, eu coloquei na minha mala de mão. E aí, na hora que eu passei como é que chama aquilo? Num raio-x. No raio-x eles não A deixaram. mulher pegou e, tipo... Que é
isso? Um martelo. Aí Não eu falei pode. assim, não, mas é porque eu sou youtuber e não sei o quê, né? É tipo, lamento, mas você não vai poder levar. E aí eu fiquei sem o meu martelo. Aí eu comprei esse daqui, meia boca, não é o que eu queria. Mas vai ser esse aqui, ó. Tô esperando um nome, porque é isso, gente. É assim, como que a gente faz a nossa cabeça pegar no tranco? Às vezes, em várias situações eu chegava, às vezes eu ficava assim, não, mas isso e aquilo outro, não sei o quê. Aí vai gerando aquela angústia, aquele sofrimento e não sei o quê. Aí eu falava assim, para de ser louca. Para de ser louca. Olhava no espelho, assim. Olhava no espelho e ficava assim, para de ser louca. Louca. É que eu apertei pra parar de gravar e voltei. Para de ser louca, meu. Você vai ficar deixando seus pensamentos catastróficos irem para um lugar que não faz sentido. A gente tem que pegar e falar, parou, vamos resolver isso. O que eu faço, né? O que eu costumo fazer com os meus pensamentos? Sabe essas afirmações positivas que tem no YouTube? Sim. Tal? Eu começo a ouvir aquilo. Quando eu começo com um pensamento muito ruim, eu começo a colocar um monte de afirmação positiva, de coisas que redirecionam o meu pensamento para outra coisa. Porque se eu ficar ali assistindo o que eu tô imaginando de ruim que pode acontecer, eu tô perdida, né? Isso é um ponto importante também, né? Afirmações positivas, pensamento positivo. Não só isso. Até estava conversando esses dias com uma paciente minha sobre, né? Não é só o mentalizar positivo, mas é o também ter agradecimento sobre as coisas ruins. Então, coisas ruins que acontecem na minha vida também me servem como um grande aprendizado, Claro, um grande sem dúvida. crescimento. Sim. Então, legal que eu tenho coisas boas na minha vida, eu tenho oportunidade disso, daquilo e tal, ser grata e poder se visualizar do tipo, se não aconteceu isso agora como eu queria, porque não era para ser e tal, um exemplo. Mas que a gente também possa ser grato pelas coisas que não deram certo, ou pelas coisas que a gente tem dificuldade, porque só depois de uma dificuldade que a gente consegue, de fato, ter um aprendizado e um crescimento. Hoje, o que nós somos, tudo que a gente passou até aqui, faz com que a gente, de fato, se torne forte o suficiente para alcançar novos objetivos e novas conquistas, né? Sim, eu penso exatamente igual. Fê, muito bom estar aqui com você. Por incrível que pareça, já passou 1 hora da nossa conversa. Olha só. E aí eu queria que você me falasse assim, onde que o pessoal te encontra? Onde que o pessoal vai encontrar você nas redes sociais, onde você atende? Bom, ficou faltando essa informação lá no começo. Bom, eu atendo aqui no consultório Ana Mediolaro e também trabalho num espaço coworking no Ruge, né, aqui em São Bernardo, para quem é da região, no Ruge Ramos. E também faço atendimento online nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Está como Fernanda F de Fernanda, né? FernandaF.psi. Instagram e Facebook. Então, não é Fernanda F de Ferrari? Sim, era só para ficar mais fácil. Não. Mas é Fernanda gente, F de com um Ferrari. sobrenome desse, um Ferrari, não vai usar o Ferrari? Vai usar o Ferrari sim, é Fernanda F de Ferrari. F de Ferrari.psi, exatamente. Muito bem. Lembra daquelas fotos que você tirou da Lamborghini? Lamborghini. A Ferrari com a Lamborghini. Muito bom. Então, quero te agradecer por estar aqui, por ter se dedicado, né, o seu tempo num domingo de estar gravando aqui, de ter enfrentado que todo mundo tem as suas questões. Para quem não sabe, em algum momento eu vou falar isso para o pessoal, eu já devo ter falado para uma pessoa ou outra, mas a Fê, ela me acompanhou, ela é testemunha disso, porque na faculdade e antes da faculdade, eu não falava em público nem que me pagasse. Então, era uma ansiedade, era uma insegurança, era uma série de coisas que passava dentro da gente. E, querendo ou não, a ansiedade, obviamente, entrava nisso tudo, porque você pensa o quê? Vão dar risada da minha cara, vão me tacar um tomate. É só pensamento catastrófico, né? Não tem nada de positivo. E eu já estava convidando essa pessoa para vir aqui já tem um bom tempo. E ela deu uma enrolada, mas hoje ela está aqui. Então, eu estou muito feliz que você aceitou o convite, que você está aqui.
E boa sorte na palestra amanhã. Obrigada. E depois vamos falar de ansiedade, vamos falar de outras questões. Tem muitas coisas para a gente falar. Tem o tópico de depressão, que também é responsável por grande procura, né, no consultório. E por eu ser nutricionista também, a gente pode fazer um bom tópico, né, sobre essa interferência. É o que não falta nessa vida. A gente vai falar sobre muita coisa. Tem bastante coisa para falar. Sim, ao longo desses anos a gente coleciona muitas histórias, né? Então dá para falar sobre bastante temas e esses dois aí acho que estão mais em pauta, tanto pela procura quanto também no meu caso, pela minha experiência, né? Sim. Mas te agradeço muito também por estar aqui, passar essa tarde de domingo de uma forma bem diferente. Olha, essa tarde foi emocionante, eu diria. A gente já dançou, cantou, fez um monte de coisa, né? Respirou, fez tudo, vai ficar para memória. Sim, sem dúvida, porque né, a gente faz os exercícios de respiração já para entrar no clima. Né? Muito bom. Já revive os bons momentos da amizade que a gente sempre teve, né? 22 anos. Só de 22 anos. Um dia a gente conta. Exato. Né? Fazer um podcast para isso. Nossa, vai ser emocionante. Porque uma das coisas que... Só isso para finalizar, prometo. Uma das coisas que eu acho legal, eu e a Fê, a gente sempre foi muito oposto, né? Sim. E eu sempre falo esse exemplo, porque a Fê, por exemplo, a gente já viajou bastante. E a Fê, por exemplo, na época... Ela gostava muito de sair para festa, para balada, quando a gente era mais jovem. E eu era mais... Não queria sair. Eu sempre amei sol. Sol, tomar sol. E a Fê nunca gostou de sol. Nossa, eu lembro, tem uma foto sua em Punta del Este. Acho que é em Punta del Este. Nossa, a Fernanda, ela tá toda... na burca, assim, ela tá toda enrolada inteira, porque além de passar protetor solar, e eu me preocupava com o protetor para ela não se queimar, ela se enrolava toda nos paninhos, porque ela nunca gostou, mas assim, era um trato, né? Gente, mas olha essa cor, olha isso aqui, gente, tem condição. Olha a cor dela. Olha essa cor, gente. Não, mas é bom pra tua pele, que você não tome sol mesmo, você tá certa. Minha mãe sempre fala, Fernanda que tá certa, ela não vai ter ruga. Falei, então assim, a parceria é isso, né? É a gente tentar se adequar ao jeito de cada um e respeitar isso. Então, acho que esse é um podcast também que seria interessante da gente... Com certeza. Da gente falar, porque tanto o relacionamento de amizade, amoroso, de trabalho, enfim, se você não tiver essa parceria, você não vai a lugar nenhum, né? Parceria, respeito, empatia. Então, e a gente sempre teve muito isso. Então, assim, eu lembro uma vez lá na... Como é que chama aquilo? No Maresias, era uma balada na Maresias, em Maresias, que era famosa até essa balada. E aí eu, assim, já tinha tomado sol o dia inteiro, ficado esticada lá, tomando sol, super feliz. E ela ficou lá comigo, mas eu tinha que ir depois na baladinha com ela, né? Baladinha que eu gostava. A baladinha que você gostava. Hoje as coisas mudaram, talvez, acredito eu, que você não goste mais, ou não tanto como era antes, mas... Né? Enfim, são coisas da vida. Sim, então vai ter bastante coisa pra gente falar. Muito assunto. Muito obrigada mais uma vez. Nem doeu, tá vendo? Os pensamentos catastróficos. A gente tinha que ter pegado o martelo antes e para de baixaria. Quem manda nisso aqui sou eu. Para de ser louca, porque quem manda que sou eu. A mente é minha, não é sua. É isso. Mas, gente. Mas obrigada, porque isso favoreceu que eu conseguisse também ter essa desenvoltura, com né? certeza. Porque rola uma dificuldade. Não, mas é o que eu te falei. A primeira coisa, depois que eu gravei lá a entrevista com o SBT, foi ali o gatilho de eu pegar e falar assim, se eu fiz isso, sim, agora vai. Sim. Sabe? Destravou. Sim. Então, eu acho que isso é muito importante pra gente desmistificar coisas que a gente coloca na nossa cabeça achando que não vai rolar, que não vai ser legal e tal. Não é bom. A gente coloca na nossa cabeça. É isso, gente. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Cuidado. Manda você na sua cabeça. É isso. Certo? Certíssimo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Beijo. Bom domingo pra vocês. Porque hoje foi gravado no domingo mesmo. Então, fechou no domingo. Beijo.